Hoje, meus amores, é o Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Múltipla, que atinge cerca de 35 mil brasileiros. Eu convidei a doutora Maria Caroline Martins de Araújo, que é neurologista, para bater um papo com a gente sobre a esclerose múltipla. Tudo bem, doutora Maria? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Um prazer te receber aqui pela primeira vez, viu? Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar explicando para os nossos telespectadores o que é a esclerose múltipla. Então, tem muita confusão com esse termo, então vamos explicar. Esclerose significa cicatriz. Esclerose múltipla, múltiplas cicatrizes. Então, o que acontece? Esse paciente é uma doença inflamatória que leva à desmielinização e forma como se fosse, quando olha o cérebro desse paciente, múltiplas cicatrizes. Por isso o nome esclerose múltipla. Todo neurônio, que são as nossas células lá do cérebro, do encéfalo e da medula, eles têm uma capinha de gordura que a gente chama de mielina, que é como se fosse um fio de isolamento de um fio de energia, que faz com que o impulso elétrico que faz a nossa célula funcionar passe de um neurônio para o outro. Na esclerose múltipla, a própria imunidade da pessoa se volta contra esses neurônios, contra essa capinha, fazendo uma lesão aí, que a gente chama de desmielinização, e inflamando. É como se entrasse em curto. Isso, como se fosse um curto. Tá. E aí a região do cérebro, onde tem essa inflamação, essa desmielinização, que nós chamamos, ela tem a função interrompida, prejudicada, durante esse processo inflamatório, que depois, no exame, aparece como se fosse a cicatriz da esclerose. Entendi. E uma vez essa lesão interrompida, não volta mais, é irreversível? É assim, o paciente, a esclerose múltipla, na maioria dos pacientes vai se manifestar em surtos. Então, o paciente tem um período que a doença aumenta a inflamação, ela fica ativa e faz a lesão. E aí o paciente desenvolve sintomas. Os sintomas é de horas a semanas e o surto dura até um mês. Dura mais de 24 horas, menos que um mês. Mas quando a doutora fala surto, o que é um surto? É esse período que inflama no cérebro a lesão e a pessoa manifesta o sintoma. Pode ficar com a visão borrada, pode ver dobrado, um lado do corpo formigando ou paralisado. Tá, então não é surto quando a gente ouve falar, então, aquela pessoa teve um surto de esclerose. Não é que ela caiu no chão, começou, sei lá, babar, uma convulsão, teve um surto. Porque a maioria das pessoas entendem isso. E entendem também a esclerose como, aquele ali é esclerosado. A gente ouve falar que parece que é uma coisa de pessoa doida, maluca. Não é por causa do nome, né? Não tem nada a ver, doutora. Não tem nada a ver com o que eles falam de esclerosado, da pessoa que está fora de si. Não. Esclerose é por causa desse aspecto que fica no cérebro da pessoa, com essas cicatrizezinhas que são as lesões. E o surto é esse período que a doença inflama uma região do cérebro que perde a sua atividade, não funciona bem. Depois dessas semanas do surto, 2, 4 semanas, os sintomas podem melhorar espontaneamente, mesmo sem tratamento. E a pessoa pode, ao longo do tempo, regredir totalmente, ficar sem sequela ou permanecer com uma sequela. Ao longo dos anos, com a progressão da doença e o surto se repetindo, aí a pessoa não volta totalmente, ela não recupera totalmente com a progressão da doença. Aí vai acumulando várias sequelas ao longo do tempo se não for tratado. Mas pode, por exemplo, uma pessoa que está em tratamento de esclerose múltipla viver sem surto pro resto da vida? É o que a gente quer no tratamento. Então, quando a gente tem 2 tipos de tratamento. Tratamento do surto. Então, a pessoa paralisou um lado do rosto, ficou com a boca torta, formigando, não está enxergando direito. E a gente faz o tratamento para tirar a pessoa do surto. E aí ela se recuperar, diminuir a sequela. E o outro tratamento, que é o tratamento contínuo, crônico da doença, que é para a gente controlar essa doença, ela não ficar em atividade, não ficar inflamando, a imunidade da pessoa não atacar o próprio corpo, atacar o cérebro e a medula, e a pessoa viver sem surto nenhum. É o que a gente objetiva. O que a gente procura com o tratamento é evitar novos surtos, evitar sequela e melhorar a qualidade de vida da pessoa. E quais as causas da esclerose múltipla, doutora? A esclerose múltipla é uma doença que a gente chama de multifatorial. O que é isso? Não tem uma só causa. Então, tem as questões genéticas,
que cada pessoa traz, e não é um gene só, não. São muitos genes envolvidos. Tem as questões do ambiente. Então, desde a incidência do sol, então a gente sabe que países que têm menor radiação solar têm mais esclerose múltipla, os níveis de vitamina D, pacientes com esclerose múltipla geralmente têm vitamina D mais baixa, infecções virais, né, as viroses que tem ao longo da vida, pode estar relacionada à incidência da esclerose múltipla, o tabagismo, né, o cigarro a gente sabe que está relacionado. Então, uma coisa só não consegue fazer a pessoa desenvolver a doença. Então, são vários fatores que juntos levam ao desencadeamento. E como é que fecha esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, quem geralmente faz é o médico neurologista, que é o especialista. Então, muitas vezes o clínico levanta uma suspeita, encaminha para o neuro e lá a gente avalia o paciente. A gente vê a parte clínica, que é conversar com o paciente, ver os sintomas, ver como a doença se manifestou, o exame físico, que a gente avalia se o paciente tem algum déficit, alguma lesão neurológica no exame físico, e, muito importante, é o exame de ressonância magnética, onde a gente consegue visualizar tanto as lesões no cérebro quanto as lesões na medula, que aí são os critérios para diagnosticar. Alguns pacientes também precisam de coleta do líquido da espinha, que é o líquor, onde a gente faz exames específicos para investigar a esclerose múltipla. E, é claro, a gente tem que descartar outras doenças parecidas também. Agora, os sintomas mais comuns, doutora, quais são? O mais comum, geralmente, é alteração da visão, que a gente fala são as neurites. Então, o paciente tem uma perda de visão, geralmente um olho só. A visão fica embaçada, enxerga duplo, borrado, pode ter dor ocular. Outra coisa, são as alterações de sensibilidade. Então, um lado do corpo fica com alteração, não sente, fica dormente ou formigando. E isso volta, vai e volta, ou ele, a partir da hora que tá com um sintoma, ele fica permanente? Então, no surto, dura mais que 24 horas. E com a semana, ao longo depois que acaba o surto, pode voltar ou pode continuar. E aí o paciente permanece com essa sequela. Nos pacientes com esclerose múltipla, eles têm uma particularidade. Então, um paciente com esclerose múltipla, se ele tem febre, se ele tem uma infecção, ou até o próprio calor do ambiente, pode piorar o sintoma que ele tem. Então, ele tem um pouco de dormência, mas quando ele fica com uma gripe, com febre, ou está num lugar muito quente, essa dormência piora, a fraqueza piora. Então, uma coisa que as situações do ambiente podem fazer o paciente ter maior sintoma ou menor. Isso daí para homem identificar deve ser difícil, né? Porque homem, isso aqui vai passar. Isso aqui não é nada. A esclerose é importante a gente falar que é uma doença que é mais comum em mulher. Tem 2 mulheres para cada homem e geralmente mulher jovem. Olha. Então, nisso os homens têm pouco tem uma vantagenzinha aí, né? Agora, doutora, a gente falou de surtos, né? Como identificar um surto? Só pelo tempo? Então, a gente vê geralmente o surto da esclerose múltipla tem características comuns a outras doenças neurológicas. Então, o paciente tem um AVC, fica metade paralisado ou fica dormente, só que isso é abrupto. Na esclerose múltipla, esse sintoma vai indo de horas até dias para ele se manifestar. Não é de uma vez, igual um derrame. Tá bom? E aí, um médico neurologista vai avaliar. Então, o que tem que ficar atento? Esses sintomas de não enxergar direito, formigar, ter uma fraqueza, uma perda de equilíbrio, né? Às vezes pode ter uma alteração do controle da urina. Então, os pacientes podem ter essas manifestações que vão durando de horas até dias. E tem uma faixa etária que acomete mais, doutora? Geralmente entre 20 e 40 anos. Nossa, atinge pessoas jovens. É uma doença de pessoas jovens, sim. Agora, tem cura? Não tem cura. É uma doença que a gente fala inflamatória e crônica. Assim como diabetes, pressão alta, não tem cura, a esclerose múltipla não tem. Mas a gente tem controle. Tem uma série de medicamentos e tratamentos para controlar a doença. Agora, mata se não controlar? As pessoas com esclerose múltipla, elas não vão morrer da doença.
se elas não controlarem. Mas conforme a doença vai progredindo, vão acumulando as incapacidades que a gente fala. Então, a pessoa pode perder a visão, pode perder a movimentação, pode não conseguir andar, pode ter um comprometimento da parte cognitiva, né? Ter dificuldade de pensamento, de memória. Então, se não tratada, isso vai progredindo ao longo do tempo. Aí vai viver sem qualidade de vida nenhuma. Sem qualidade, né? Vai perdendo a qualidade de vida, vai perdendo a independência, né? A capacidade funcional. Agora, doutora, eu estava lendo sobre o assunto e eu vi uma parte que diz que fala das vacinas, que pacientes com esclerose múltipla têm que tomar cuidado com vacinas. Como é que é isso? O tratamento para esclerose múltipla, a gente precisa, é a própria imunidade da pessoa que está atacando o corpo dela. Então, a gente usa drogas que a gente chama de imunomoduladoras. Então, essas drogas, elas controlam a imunidade da pessoa. Então, uma pessoa com esclerose múltipla em tratamento, essas drogas levam como se fosse uma baixa da imunidade. Então, alguns tipos de vacinas, essas pessoas não podem tomar porque elas têm a imunidade mais baixa. Então, aí o médico vai orientar quais são as que a paciente não pode tomar e quais que o paciente deve tomar. Justamente por ter imunidade mais baixa, algumas são obrigatórias e outras contraindicadas. O que poderia, doutora, diminuir a chance de progressão dessa doença? O que a gente fala é o tratamento, então o paciente tem que aderir ao tratamento, tomar os remédios e ter um estilo de vida saudável, né? Então, uma alimentação equilibrada, se permanecer ativo, evitar o tabagismo, o cigarro é muito maléfico, consumo de álcool não pode ser exagerado, então ter uma vida saudável e mais ativa possível. Ter uma atividade física é muito importante nesses pacientes. Podem fazer tatuagem, doutora? Eu li sobre isso também. Pode, não tem contraindicação pela tatuagem. Tranquilamente. Tranquilamente, desde que seja um lugar com todos os cuidados, né, para não pegar nenhuma doença. Olha só, o Diego, ele tem esclerose múltipla e ele falou o seguinte, ele já teve o surto, já saiu do surto, enfim, mas agora, de um tempo pra cá, não tem uma frequência certa, tá? Mas ele fala o seguinte, que o olho dele tá tremendo, como uns tremorzinhos que a gente sente, assim, quando a gente tá meio estressado, e a boca ele sente uma sensibilidade e treme também. Mas não é todos os dias, mas tá vindo acontecendo isso. Pode ser sim uma manifestação da doença, né? Mas aí a gente tem que, lá no consultório, analisar ele quando ele for na consulta, ver se dura mais que 24 horas, se isso é frequente, né? Se tem relação com a doença ou não. Então a gente precisa ver ele para ver se realmente é uma manifestação. Às vezes é só um estressinho, viu, Diego? Né? Sim. Agora, doutora, como são caros os medicamentos para esclerose múltipla? Eu fiquei de boca aberta quando eu vi na internet. R$7.000 um medicamento? 8, 6? 50 mil. Meu Deus. Tem de 50? De 50 eu não vi. Tem. Meu Deus. São tratamentos muito caros, mas felizmente o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza esses medicamentos para os nossos pacientes. Que beleza. Então, todo o tratamento da esclerose múltipla, desde os exames, as ressonâncias, as medicações de alto custo, são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. Os pacientes retiram lá na Regional de Saúde. Olha, ainda falando em medicamentos, tem uma pergunta aqui. Como está o acesso do Carnabidiol ou CDB para o tratamento? Hoje, na esclerose múltipla, o Carnabidiol, ele é aprovado para o tratamento da espasticidade na esclerose múltipla. Então, os pacientes que têm um comprometimento da parte motora, né, o tônus desse paciente é como assim, os músculos ficassem rígidos e o paciente tem maior dificuldade para se movimentar. Então, nesses casos de espasticidade, a gente tem estudos e tem liberação do uso do Carnabidiol. Mas aí tem que ser avaliado pelo neurologista, prescrito, e geralmente tem que ser por via judicial para a gente conseguir. Mas aí não são todos os casos que são indicados. Doutora, para a gente encerrar, qual que é a sua maior dica para as pessoas que sofrem com essa doença e que você poderia deixar aqui para esses telespectadores? Então, o que é importante em todos os pacientes, como todo paciente com doença crônica, é que esse paciente ele vai conviver com a doença o resto da vida. Então, o paciente ele tem que também ter sua participação no tratamento. Então, aderir bem aos remédios,
fazer a fisioterapia, se manter ativo, ter uma boa alimentação. Então, tudo isso, o paciente ter uma vida saudável contribui muito para a evolução dele. Então, os pacientes que têm uma boa adesão, que se comprometem com o tratamento, que consultam o médico regularmente, eles vão ter uma evolução da doença, uma qualidade de vida muito melhor. Perfeito. Doutora Maria Caroline, muito obrigada, viu? Eu Que que bate-papo gostoso, que bate-papo produtivo que a gente teve hoje com você. Obrigada, viu? Nada.